Bom, nós tivemos aí um período do dia bastante rico. De manhã a gente começou com palestras sobre economia, política. Vimos um pouco sobre o mercado imobiliário com o diretor financeiro Miguel, e nosso convidado agora, que a gente até chamou carinhosamente Conversa com Rial, foi nosso conselheiro por algum tempo na Cirela, e hoje ele é presidente do Santander. Rial, seja muito bem-vindo e obrigado aí por disponibilizar um espaço da sua agenda. O senhor Eli quer falar uma palavra também. Foi o melhor conselheiro da história da Cirela em toda a sua época. Depois dessa, dispensa outros comentários. Bem-vindo. Nada, obrigado. Eu que agradeço. Vir a Cirela, para mim, é voltar a casa. Então, para mim, eu estou em casa, me sinto extremamente feliz e confortável de estar aqui. É um prazer, é uma cultura que eu tenho maior honra de ter podido participar num período pequeno, mas um período que foi muito proveitoso. Olha, eu vou tentar ser o mais objetivo e ver para onde vocês querem ir, né? Eu estava comentando, vocês já tiveram aqui a economista da XP, já falou de economia. Eu vou dar um pouquinho da perspectiva de banco, né, do que a gente está vendo. O banco é o fígado do sistema, né? Tudo que é de bom e de ruim passa por ali, né, de alguma maneira, acaba sendo um filtro. Sob o ponto de vista econômico, não tem muito mais o que dizer daquilo que vocês já ouviram dela. Eu acho que a gente está no caminho certo, macroeconômico. As pessoas falam da questão que a política ou a economia se distanciou da política. Na realidade, o que aconteceu foi que o direcionamento pós-impeachment reformista não mudou. Então, não é necessariamente que a economia está muito melhor. O que acontece é que a direção doutrinária da equipe econômica é a mesma desde o pós-impeachment, que é o quê? Reformas, ir em busca da reforma da Previdência, enfim, câmbio livre, controle de inflação, blá, blá, blá. Então, muito que acontece aqui não está impactando aqui em função do que efetivamente está acontecendo, que não houve mudança, né? Quer dizer, pela primeira vez a gente tem, não sei se pela primeira vez, mas temos hoje uma equipe extraordinária que realmente tem uma visão clara do que tem que ser feito em termos e com, eu diria, espírito de equipe. Então, isso está acontecendo. E a gente tem um ano eleitoral super importante, né? E apesar de todo mundo, eu tenho certeza, o senhor Eli estava comentando da visão, alguém me comentou da visão dela, que ela acredita que o Brasil vai em busca que vai ter um candidato de centro, etc. Eu sou mais, eu acho que a gente tem que reconhecer que no mundo de hoje é quase impossível precificar o risco político. Então, acho que o primeiro erro da precificação do risco político é aceitar o óbvio. E eu não aceito o óbvio tão facilmente. Porque quem aceitou o óbvio, aceitou que o Brexit não ia acontecer, né? E a Inglaterra sai da Comunidade Econômica Europeia, com implicações super importantes. Quem aceita o óbvio não imaginava que o Trump seria eleito, né? E acabou sendo eleito. Quem aceitava o óbvio não imaginava uma ultradireita na Alemanha, né, tomando uma participação muito maior, né, do que, dada inclusive a própria história da Alemanha, e por aí vai. Eu poderia dar vários exemplos. Quem imaginava o óbvio não imaginava um confronto da Catalunha da forma como está ocorrendo. Então, o óbvio não vale mais para o cenário político. Então, eu acho que era importante trabalhar com o não óbvio também, né? E aí eu não sou comentarista político, mas o que eu vejo vejo várias tendências. A primeira tendência é a reação pendular a um período relativamente prolongado do Brasil, do que nós chamamos convencionalmente de esquerda. Mais Estado, mais Estado e talvez mais liberdades sociais e tal. E existe um movimento muito forte, né, talvez muito claro, de menos Estado, mas também de outras implicações. E tudo isso, no momento da sociedade, que não é um fenômeno só brasileiro, em que a revolução tecnológica, ou seja, as tecnologias trouxeram tendências que são extremamente difíceis. Eu vou dar uma. Então, a gente está vivendo hoje um mundo em que aqueles que têm Facebook procuram ter no seu Facebook pessoas que pensam, agem, fazem exatamente aquilo que você pensa. Então, na realidade, qualquer pessoa que pense diferente e entre na sua página, né, no mínimo você xinga, na segunda tentativa de falar alguma coisa diferente daquilo que você pensa, você dá um delete, né? Então, a busca do conformismo e de uma certa atomização do igual e a intolerância para o diálogo diferente se tornou hoje um problema e uma oportunidade também para oportunistas. Então, hoje a sociedade, certo ou errado, ela se organizou e se atomizou em grupos que pensam
muito igual, e qualquer coisa diferente é difícil. Tanto que eu digo, hoje, em 2017, ser revolucionário é ter a capacidade de dialogar e mudar de ideia. Quer dizer, que é uma loucura, né? Quer dizer, a gente chegou a tamanho reacionaria, né? Sermos reacionários a ponto de que o diálogo e mudar de ideia, isso é muito comum. Então, o papel das redes sociais nas eleições de 2018, como foi importante para os Estados Unidos com o Barack Obama, eu acho que vai ser decisivo. Isso numa sociedade estruturalmente menos educada, cansada, por várias razões, quer quesito segurança, quer quesito experiência, vamos chamar, da esquerda recente, e eu acho que existe um grande risco de uma reação muito mais forte do que nós estamos imaginando. Reação em que sentido? O não votar, que teria implicações numa proporção muito maior do que nós vimos historicamente, isso tem implicações. A segunda, o votar para discursos muito mais reacionários, né? Uma outra forma de populismo, mas não deixa de ter seu apelo, né? Alguém que venha falar de pena de morte, de que todo brasileiro pode ter uma arma, porque é um direito inalienável, já que o Estado não consegue nos proteger. Então, por que não deixar cada brasileiro ter uma arma? Por que não falar da pena de morte? Porque, se você pegar o quesito segurança, só o quesito segurança, e dependendo do discurso que você quiser dar, já é aí, você já leva uma boa participação, um bom pedaço do Brasil. A grande vantagem do Brasil, do seu ponto de vista político, é São Paulo. Então, São Paulo, obviamente que, sejam os nomes que a gente quiser mencionar, nenhum dos nomes, cada um varia, a gente viu isso na eleição municipal de São Paulo, a surpresa, vimos isso também em Porto Alegre, então também existe a possibilidade de um candidato completamente fora da curva surgir, mas eu acho que também traz riscos isso tudo. Por quê? Porque, por melhor que seja o presidente, ele vai ter que conviver com o Congresso. A gente já viu os experimentos de gente com muita coragem, muita eloquência e liderança, chega lá, é absolutamente inapto, ou ela é inapta, né, como vimos, de ter que conviver e fazer a gestão. Governança política é conviver com o Congresso. Isso é uma outra habilidade super importante, principalmente quando o Congresso não se renova necessariamente na sua totalidade pós-eleições. Então, eu acho que a gente pode ter um cenário, de qualquer tipo de cenário. A gente pode ter um cenário, eu não quero mencionar nomes para não ser deselegante, mas, enfim, desde uma extrema-direita super forte até uma pessoa que se diga, poxa, para o segundo turno, e aí a gente vai estar votando para o que a gente viu, de certa forma, no Rio de Janeiro, na eleição municipal do Rio de Janeiro. Né? Na Cirela temos uma posição grande lá, tinham 2 candidatos, mas não eram necessariamente 2 candidatos em que eu diria, poxa, vamos... E o Crivella, obviamente, ganha muito em função, entre outras coisas, seu mérito, da não se experimentar um indivíduo mais de esquerda, etc, etc. A outra coisa que eu acho que vai ser usado muito dentro dessa questão, eu falei de segurança e tal, é exageros em relação a... Nós temos 2 grandes bancadas no Brasil muito bem organizadas. As bancadas que estão envolvidas com a religiosidade, vamos chamar assim, e as bancadas envolvidas com o mundo rural. A bancada no mundo rural vai defender os seus interesses. A questão do grande desafio do Estado laico ou não Estado laico vai se tornar algo muito mais presente na discussão de 2018. Hoje a gente não tem, só existe um canal de televisão aberta que não tenha dinheiro de igreja. Né? Todas as outras, de alguma maneira, têm dinheiro de igreja. Eu não estou falando com isso que seja dinheiro ruim, dinheiro mau, mas, obviamente, que traz uma agenda específica, é como se os bancos estivessem financiando, obviamente que teria ali uma agenda, então não tem nada. Qualquer grupo que, de certa forma, financie um canal, é um grupo que passa a ter uma preponderância de... Então, isso vão ter temas importantes de 18. Então, eu diria que temos que trabalhar com um cenário que pode não ser centrista. E aí, dependendo de quem venha a ser eleito, se não tiver uma visão reformista, eu estou absolutamente convencido de que a gente perde 10 anos de possibilidade como país. Eu acho que a gente tem que enfrentar as coisas como são. Então, por isso que 18 é um ano, e aí o papel de São Paulo é fundamental, é uma eleição super importante, de a gente não levar muito mais a sério em termos de engajamento político, de realmente, efetivamente, ir a votar, influenciar os amigos, e a gente fazer uma escolha, a melhor escolha possível para o país, porque o risco de oportunismo vai existir e a gente não pode descartar. Tá? Não pode descartar. Porque as tendências que nós estamos vendo, principalmente no impacto da revolução tecnológica, é importante. O que está acontecendo? Nós estamos no final, acho que já acabou, chamada Revolução Industrial,
Então, nós estamos no século onde não vai se gerar emprego. Então, o emprego clássico que nós conhecemos, que os pais de vocês, muito mais do que vocês, conhecem, isso acabou. Essa ideia de empresa grande, segurança, não existe. Não existe nenhuma, não existe no Santander, não existe no Itaú, não existe na Cirela. O que vai acontecer é, quem quiser emprego vai ter que empreender. Então, na realidade, o mundo passa a ter que conviver com a noção de risco, de empreendedorismo, muito maior do que a gente viveu. E isso vai se tornar mais fácil no Brasil com taxas de juros mais palatáveis, mas, de qualquer maneira, o que acontece hoje no mundo é que o mundo vai, se eu tivesse que definir uma tendência importante, que não vai acontecer agora, é que o mundo está na mão de 3 grandes plataformas tecnológicas, né? Nunca houve tanta concentração de poder em 3 empresas como a gente está vivendo hoje, né? Amazon, Google e, claramente, Facebook, né? Nunca. E elas têm hoje um poder, quando a Amazon compra supermercado e quando a Amazon se lança, não é simples, ela tem um poder que é o poder da interação humana através das redes sociais. Isso é irreversível. E a partir de toda essa informação, você pode derivar qualquer modelo de negócio que você quiser, porque você tem absolutamente tudo e que o indivíduo faz. Por exemplo, de uma forma muito microscópica, nós vendemos cartões de crédito, cerca de 50 mil na internet, 50 mil cartões de crédito por mês na internet. Todo o processo de verificação de risco, né, vocês fazem. Quando alguém faz uma aplicação, que compra um carro, compra um imóvel, passa lá, escreve um monte de papel. Nós já fazemos isso, com muitas outras empresas, não tem nada aqui de inovador. Através da forma como aquela pessoa navegou na internet. É muito mais seguro, hoje, o processo de risco de uma pessoa na internet do que o é no mundo físico. A gente tem uma incidência muito maior de mentira no mundo físico, que você acaba comprovando, mas a comprovação é mais difícil do que é no mundo da internet. Então, você imagina 3 empresas que controlam e 3 empresas que vivem da publicidade, da mesma forma que os canais tradicionais, mas também fazem o jogo da plataforma tecnológica. Não tenho nada com isso. Então, eles sabem fazer exatamente o papel. Então, acho que uma tendência grande que vai vir em termos de pushback no mundo vai ser exatamente como lidar com isso, que é, no extremo, você tem a censura, que é abominável, e no outro extremo é não fazer nada, né? Em que tudo essas 3 empresas passam a tanto que a própria Europa, né, ela é a grande ameaça em relação às 3 grandes, porque começam a se dar conta da invasão da privacidade, da venda de dados, enfim, de uma forma de monetização de informações que nunca nenhum banco, nem no início do século XX, tinha capacidade. Então, tem uma concentração de poder hoje, que é algo também que a gente nunca viu. Ela destrói, da mesma forma, a mudança foi tão grande no mundo nos últimos anos, né? Eu nasci com a Globo sendo chamada de direita e vou morrer com a Globo sendo chamada de esquerda. Essa é a forma como o pêndulo mudou em menos de 70 anos, né? E possivelmente muitas Globos nem sequer vão existir, né, quando eu for morrer. Então, na questão digital, essa questão da não geração de emprego, das 3 empresas, a forma como as coisas estão acelerando, a incidência da tecnologia em tudo que hoje acontece em modelos de negócios é absolutamente tremendo. E eu não vejo isso como ameaçador, no sentido, só que a gente tem que se ajustar. As empresas vão ter que se ajustar, bancos vão ter que se ajustar, mas não é só banco. O radiologista possivelmente não vai existir como a gente conhece hoje. É um luxo ter um indivíduo olhando uma radiografia, né? Isso vai ser absolutamente automatizado, né? Quer dizer, ele vai olhar absolutamente o desvio padrão de 1, né, em 100 milhões. É aí quando você chama o ultra especialista para poder entender. Então, o radiologista não vai existir da forma como a gente conhece, né? O caixa, né, nós fazemos hoje 40% menos autenticações nos caixas dos bancos, né? Então, em 10 anos, possivelmente, é improvável que você tenha um caixa, né? Você vai ter um caixa para uma emergência, porque você vai estar fazendo toda a tua autenticação. Então, eu peguei e posso falar horas sobre qualquer profissão, e não é diferente do mundo nosso aqui, né? Quer dizer, qual é o papel da tecnologia e como é que ela vai performar, né, principalmente na área, qualquer área. Quer dizer, e esse consumidor, ele tem uma relação com a compra muito diferente do que ele tinha no passado. Então, a gente viu isso, por exemplo, na financeira, e não é comercial, né,
mas a gente transformou, para você comprar um carro antes, em qualquer financeira, inclusive na nossa, uma papelada, quer dizer, a probabilidade de você conseguir sustentar modelos de negócio que você tem uma papelada de preenchimento, é impossível. Hoje nós, com 9 campos, concedemos 100 mil contratos mês de veículos, né, tendo reduzido 40% da infraestrutura da financeira do Santander. Então, o que significou? Fechei todas as filiais no Brasil, todas, e passei com um aplicativo, e obviamente todo o processo por detrás não é aplicativo. Aplicativo não significa nada. Todo o processo de redesenho que vem por detrás, repensado, bem pensado, investimos 1 ano e meio, que nos permitiu colapsar 30%, 40% de toda a infraestrutura. Dou um serviço melhor, ganho qualquer cota de mercado que eu quiser. Se eu quiser levar, a gente tem 25% de cota, se eu quiser levar 30%, eu levo fácil, e com uma capacidade de tocar consumidor e vendedor. O vendedor tem lá o aplicativo, e tá. Então, essas coisas também são válidas para vocês em algum nível. Eu não sei exatamente qual nível, mas o nível da questão. O que eu estou fazendo no crédito imobiliário, né, que é mais próximo a vocês? O crédito imobiliário no Brasil é um papeleiro, né, impressionante. Os bancos são todos ineficientes, e nós aqui, uns melhores, outros piores. Mas a média de concessão de uma carta de crédito não é inferior a 60 dias. Então, varia de 45 a 60 dias. Imagina um banco que consiga comprovar para um cliente que até 30 dias você tem uma carta de crédito. Confirma. Ou eu cubro qualquer proposta melhor que você tenha. Né? Então, nós saímos com uma... Então, tem oportunidade nesse mundo todo. Só que nós lançamos o produto, estamos apanhando, né, tremendamente, um backlog. A gente está produzindo, em termos de crédito imobiliário hoje, cerca de 700 milhões mês. A gente quer levar 1 bi por mês. Isso não é novo, né? É gente que tira de outro banco e vem. A gente está com 9,49 de taxa, né? É a melhor taxa do mercado. Mas só que eu não consigo ainda dar. Então, você imagina, eu tenho absoluta certeza, se nós conseguirmos ter um processo de consistência, em que em 15 dias você tem até 30 dias, uma carta de crédito na tua mão, isso tem um valor enorme, e isso significa prêmio. Então, tem muita oportunidade, pensando em tecnologia, de diferenciação, no sentido de você conseguir comandar um prêmio, apesar de ser um Me Too, porque outro também vai poder fazer. E, no nosso caso, num momento interessante em que os bancos públicos não têm capacidade de reação como eles tiveram alguns anos atrás. Vão ter, né? Ninguém está subestimando, são extraordinários. Mas, nesse momento, eu não vejo a Caixa com vontade e apetite de chegar e reagir e tal. Então, isso nos dá aqui uma lacuna importante. Então, aqui a mensagem é o papel da tecnologia, esse mundo que não é um mundo de geração de emprego, em que o valor da cadeira de cada pessoa aumentou significativamente, porque vai existir menos emprego, por consequência, aqueles que têm que valorizar ainda mais. Nós tínhamos 51 mil pessoas em janeiro de 2016, nós temos 46, devemos ter menos de 40 mil em 2 anos, e temos 5 vezes mais operações no banco do que tínhamos. Por quê? Porque no momento que você está ligado a um celular, primeiro, você usa o banco muito mais vezes. Quer dizer, o indivíduo que gosta de checar saldo, que antes ligava ou guardava o papelzinho, agora faz várias vezes. A gente vê isso no reflexo da infraestrutura do banco. Então, a utilização do banco é infinitamente maior, com uma infraestrutura infinitamente menor. Né? Então, todo esse tipo de... Dado a marca que a Cyrela tem, quer dizer, indiscutivelmente a melhor marca no segmento, qual o papel da tecnologia? Quer dizer, parte desse papel já está ocorrendo nos desenhos e na inovação das próprias construções, mas eu acho que tem aqui um trabalho muito grande a pensar em relação à relação com o teu consumidor. Consumidor esse que não deveria ser abandonado após ter pago, né? Porque a relação também, às vezes, acontece muito numa de comprei, paguei, nunca mais volto a falar com você. Né? Quer dizer, e o falar com você não é mandar um folheto do novo lançamento. Né? Quer dizer, eu acho que existe uma grande oportunidade para uma empresa como vocês de reconhecer o valor da base de dados que vocês têm e tentar extrair dessa base de dados informações e entendimento desse cliente de uma outra forma. Esse cliente tem filho, esse cliente se separa, por conseguinte, ele vai ter que comprar uma outra casa, ou vai ter que alugar, e de repente você está lá na vida. Eu falo nós, porque eu me sinto Cyrela também um pouquinho,
né, tudo vermelho. Então, nós deveríamos pensar nesse cliente além da venda de um produto. Então, eu acho que o mundo da incorporação ainda é um mundo de produto, não é um mundo de cliente. E se você não mexer nesse eixo produto-cliente, eu acho que você fica sempre no Me Too, por mais que você melhore qualidade, vai melhorar, vai se distanciar, vai para alta renda, vai fazer tudo aquilo que a gente sabe fazer, mas tem uma grande oportunidade que é esse cliente pensar de forma diferente. É aquele banco que liga para você para te vender um seguro de carro, só que ele não sabe que você não tem carro, né, que você só usa o Uber. Não tem nada mais irritante. Não tem nada mais irritante você receber uma ligaçãozinha de um corretor da Cirela para dizer, olha, tem esse lançamento, pô, não tenho dinheiro, acabei de ser desempregado, o cara não tem a menor ideia da minha vida, é um negócio irritante, quer dizer, a raiva é contra a marca, né? Não é necessariamente... Enfim, então fica uma mensagem aqui de tecnologia, base de clientes. Quantos clientes vocês teriam, entendeu? Se você parar para pensar, tudo que a Cirela já vendeu, já fez, a base de clientes aqui tem um valor impressionante. Olha o que está acontecendo na Inglaterra. A Inglaterra implementou uma legislação que começa a valer a partir de 2018, que a partir de 2018, as informações de uma pessoa são absolutamente detidas por aquela pessoa. Então, os bancos serão obrigados a fornecer qualquer informação referente àquela pessoa, caso a pessoa queira. Então, o que é a nova fronteira de tecnologia? É a visão de dados de uma outra forma daquela que nós estamos acostumados. Quer dizer, hoje, saber o que você faz como cliente, onde você ganha, onde você vive, então, isso tem um valor enorme para qualquer fintech, para qualquer negócio. Quer dizer, outro exemplo claro de não percepção do que está acontecendo na tecnologia. O Brasil é o maior utilizador de WhatsApp no planeta. Por quê? As telefônicas no Brasil realmente acreditavam que iam poder, e continuam de informações de clientes, não ficaram grandes bibliotecas vazias, que é o mesmo risco que vai acontecer com bancos, se a gente não souber realmente mudar a cabeça. Então, e para vocês aí, você é a maior incorporadora com a melhor base de clientes, possivelmente do Brasil. Quem é que está pensando nessa gente? E qual é a forma de pensar e como se estruturar, etc. Então, pense em incorpore em tecnologia, não é simplesmente engenharia, edifício novo, né, arquiteto e design, né? É fundamentalmente os clientes, né? No final, são eles que fazem o cheque, né, assinam, e criar a lealdade, a vinculação. Quer dizer, se teria um modelo a ser pensado, como é que a gente vincula esses clientes dentro do mundo da Cirela de uma maneira mais de perpetuidade? Porque o bom, tal qual um restaurante, é repetição. Tal qual um veículo, nós vendemos carros para o mesmo cliente, tem um cliente que já comprou há mais de 15 anos o carro com o Santander. E ele compra, o filho compra, e não sei o quê. Então, isso é o trabalho, isso não e fazemos mal. Se fizesse bem, o percentual seria muito maior. Enfim, então tem esse cenário de tecnologia que fica essa reflexão. Então, eu paro aqui para a gente conversar, né, para perguntas e tal. O que vocês querem explorar? Pois não, senhor. Uma pergunta ali. Aparentemente, com a tecnologia, tem mais emprego hoje do que faz 20 anos. Então, a tecnologia aumentou o emprego e não diminuiu. Assim, Facebook não gera emprego. Facebook gera atividade. O que eu acho que está... O que está acontecendo hoje é que, efetivamente, a tecnologia... Vou dar exemplo. Vamos pegar a indústria automobilística. Quantos de nós... Há um processo geracional muito diferente daqueles que nós vivemos. As pessoas nos grandes centros urbanos questionam a necessidade de ter carro. Alguns chegam a não ter carro. E os que querem ter carro dizem, vou ter um. 2, nem pensar. Surge o Uber. Né? O Uber é uma reação a todo um movimento, um negócio de bilhões. E é interessante esse negócio do Uber, só para dar um... Não só eu acho que vai existir maior dificuldade do emprego tradicional, clássico da grande empresa, como a necessidade de educação para os novos empregos é infinitamente maior. Um motorista de carro, há 20 anos atrás, era semi-analfabeto, não tinha terminado o primário. Hoje é um bancário ou um advogado, está dirigindo um Uber. É um indivíduo que saiu da empresa, fez um acordo e foi fazer o seu Uber. Então, o nível... Então, eu acho, senhor, que as grandes empresas estão em busca de produtividade. Então, eu vou dar um exemplo. Os algoritmos estão absolutamente tirando operações e atividades repetitivas numa velocidade que eu nunca havia visto. Isso nós temos 3 grupos de inteligência artificial dentro do banco, né? Nós já eliminamos
pelo menos 500 pessoas, pela não necessidade do processo repetitivo. Então, tem um universo de atividades repetitivas, principalmente na indústria de serviços, que não vai fazer sentido, independente, eu não estou nem falando do nosso arcabouço trabalhista, não, onde quer que seja, vai ser. Agora, tendo dito isso, eu estou falando do emprego clássico, vai existir um universo enorme, e já está aí acontecendo, de startups, de empreendedores, esses sim vão ser os grandes geradores de emprego. A pequena e média empresa vai ser a grande contratante de gente, né, para os próximos anos. Aqui em Israel, na Europa, não é a empresa grande, clássica, que vai... bancários, nós éramos mais ou menos 1 milhão, algum tempo atrás, não devemos chegar a 400 mil. E daqui a 10 anos, eu até faço uma aposta que 150 já vai ser um número grande. E isso não é diferente na indústria automotiva. Então, quando você pensa em indústria automotiva, e por isso que, às vezes, o Trump ganha, por quê? Porque ele vende o sonho daquele filho do pai que trabalhava em Detroit, né, que não vai voltar. Aquilo não volta. Aquele sonho acabou, independente de qualquer coisa, seja carro elétrico, seja formas de consumo diferentes. Então, eu acho que o padrão de consumo mudou muito, muito violentamente. Então, quem está no tradicional, na indústria tradicional, está morto. Então, tem que repensar. Na minha opinião, né? Quer dizer, não sou dono da verdade, isso aqui é só para provocar. Então... Algumas perguntinhas aí, e aproveitar. O time que está aqui não necessariamente conhece tão bem o Sérgio quanto a gente tem a oportunidade de conhecer. Então, a gente tem ouvido falar bastante do Santander depois que o senhor assumiu. O mercado tem elogiado, o pessoal de dentro do banco tem elogiado. Então, fala um pouco da cultura Santander, que é a cultura real, em termos de como é que o senhor encara o trabalho, como é que o senhor encara uma empresa, para compartilhar com a turma aí a sua visão, que nós somos fã, mas o mercado é fã e os funcionários que a gente fala do Santander também são fã. Então, fala um pouco do seu perfil e o que o senhor tem feito lá dentro. Não é diferente do que vocês fazem, não. Mas eu acho assim, então, no banco, o banco... São 5 bancos, né, são 5 players, e banco é uma coisa... Você tem essa polaridade. Você tem que ter, obviamente, uma sinalização muito forte de confiança, de estabilidade, etc., mas num mundo que está mudando radicalmente de forma muito rápida, né? Então, como é que você concilia preservar o que é bom do passado e se lançar? As pessoas são naturalmente aversas à mudança, né? E eu acho que primeiro é conversar, falar a verdade, né? Falar a verdade. Olha, não vamos sair de 46 mil para 80 mil. Então, o valor da cadeira é um valor importante, o que significa, segundo, ajudar as pessoas a se transformar nesse processo. Nós tínhamos 8 mil caixas, hoje temos 6 mil, dos quais 2 mil se tornaram agentes de venda. Então, ajudar as pessoas a se transformarem e a irem para outro tipo de atividade que vai fazer sentido para a empresa. Criamos a Academia Santander, né? Enfim, quem treina são os melhores líderes da empresa. Depois, um aspecto de empreender, né? Essa questão do intraempreendedorismo é verdade. Você pode empreender. Aliás, empreender numa empresa grande é muito mais fácil. Deveria ser muito mais fácil e muito melhor, né? Porque você tem todo o conforto. Mas isso exige uma capacidade de influência, né? Porque você não consegue fazer isso sozinho, você tem que influenciar. Então, capacidade de influenciar é muito importante. Garra, né? Vontade, aquilo que você já tem, não tem nada diferente, né? Quer dizer, e eu me envolvo no dia a dia. Eu acho que tem essa coisa de... Tem muita gente que fica aqui na estratosfera, né? Quer dizer, eu acho que o líder tem que estar... tem que se manter, tem que ser capaz de olhar para a janela, olhar para fora e pensar o estratégico, mas não pode ficar olhando a janela sem realmente conhecer o que está acontecendo no dia a dia. Tem muita gente distante do dia a dia do negócio. Falta, às vezes, muita profundidade técnica, né, do que está acontecendo. E numa operação grande como o banco, você tem muita gente ali voando, né, a 10 mil pés e não está sabendo exatamente o que está falando. Então, está disponível, está aberto, enfim, não sei, não tem fórmula assim, não. E agora, eu acho que tem um aspecto que no É importante eu só dar o meu depoimento, que conheço o Sérgio há alguns anos, a primeira coisa que o Sérgio falou foi falar a verdade, né? Eu acho que o Sérgio, é isso que ele tem feito no Santander, né? Pelo menos eu escuto. O Sérgio é uma pessoa que ele vai sempre no ponto certo, né? Então, muitas vezes, as pessoas estão a 10 mil léguas, 10 mil pés, enrolando. Né? O doutor Sérgio vai logo na jugular e no ponto certo, e com muita frieza resolve o assunto. Né? Então, isso é uma grande força. Né?
Porque as empresas, geralmente, muita gente enrola, né? O Dr. Sérgio resolve. E sem ser duro, aliás, sem ser bruto. Às vezes, duro é importante. Então, acho que é uma força que a gente, no Conselho, passava por isso. De fato, quando eu falei com o pessoal do Santander que o Sérgio tem feito de verdade não, na prática, é isso que eles têm falado. O Sérgio está lá para resolver os problemas e gosta de... Né, o pessoal usa brincando jugular, mas é com carinho. Né? Então, isso faz toda a diferença. Dou uma mordida. Não tiro todo o sangue, eu dou uma mordida. Dou uma mordidinha e tal. Eu acho que tem que falar a verdade, assim, mas de forma respeitosa. Eu acho que você não precisa... Eu acho que respeito é chuta a bola, não chuta a pessoa. Né? Mas chuta a bola que a pessoa tem. Não precisa chutar a pessoa, chuta a bola. Complementando o que o Rafael falou, o Super Sérgio, nos conselhos, ele costuma dissecar o problema, fazer a lição de casa e traz a solução. Nunca deixou fazer lição de casa. Parabéns. Não, nada, não, isso é obrigação. Ainda era pago para isso, né? Hoje aqui a gente aprender com o Sérgio, né, um pouco, né, com as referências que a gente traz aqui. Outra palavra que ele usou aqui, que eu acho que vale explorar, é empreendedorismo. Né? O Sérgio é um dos melhores executivos, sem brincadeira, que eu conheço, mas sempre com a visão empreendedora, o que é muito raro. Né? Geralmente tem empreendedor ou executivo. Né? O do Sérgio fez sempre carreira executiva, mas sempre só fala em empreendedorismo. Né? E, de fato, o que ele falou é desafiador. Numa empresa grande, você tem mais chance de empreender. Porque a empresa tem recurso, tem gente, tem... né, sei lá, Cirela quer virar consórcio. Sei lá. Não estou dizendo que é boa ideia ou má ideia, só estou dizendo que tem gente na Cirela que fala em consórcio. A Cirela, se quiser... Faz. Mas fácil. A ideia não foi minha, foi do Juliano. Não estou dizendo que é boa ou ruim, só estou dizendo que dá para empreender de uma empresa grande. É uma ótima ideia, uma tremenda poupança. Eu acho assim, só pegar um exemplo. O exemplo da financeira. Então, eu tenho uma apresentação do pessoal da financeira. Então, a visão incrementalista é algo muito próprio do ser humano. Né? Então, a gente crescer 10% é um espetáculo, pô, independente do negócio. Então, e aí, o que eu desafiei a equipe? Eu falei assim, peraí, a gente faz financiamento de veículo como se fazia em 1988. Então, aqui a gente está tomando a decisão para alguém fazer diferente. Sérgio, o que você está querendo dizer? Aquelas coisas todas. Então, vamos repensar tudo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vamos repensar tudo. Vamos realmente ver todo o processo e vamos repensar. Isso foi sangue na parede, porque a dificuldade da pessoa, da liderança sênior, de se reinventar. Então, você precisa dar coragem, você precisa dar segurança e dizer, erra rápido, mas se você não errar, eu dou os números. A financeira, nós tínhamos um resultado na financeira de 500 milhões de reais, resultado líquido na financeira, fazendo 70 mil contratos mês. Nós vamos ganhar 2 bi nesse ano, sem venda de carro, fazendo 170 mil contratos, com 30% menos pessoas. É absolutamente possível. Foi fácil? Não. Eles achavam que eu queria mandar todo mundo embora? Achavam. Mas tem que existir essa confiança de que eu não vou reinventar isso com alguém de fora, você vai ter que se reinventar. E aí fizemos todo um processo, você não faz isso sozinho. Tivemos uma parceria com uma empresa de tecnologia, nos ajudou a redesenhar todo o processo, e está aí o resultado. Então, em cada área, essa capacidade de empreender é fundamental. É fundamental, e vale para cada caso. Mas não é fácil, porque os obstáculos são grandes. E eu estimulo, né? Eu tenho essa coisa, se eu tenho um mérito, é essa coisa do estímulo contínuo, porque senão você não tem a quebra do crescimento, senão é a mesma coisa. Né? Está aí a GE para provar que teve que mandar o CEO embora para se repensar. Porque eu, seguramente, depois de 5, 6, 7 anos no Santander, eu tenho que ir embora, porque precisa do voltar alguém e falar, vamos olhar de novo, vamos olhar de novo, vamos olhar de novo. Posso perguntar, Sérgio? Você falou uma coisa muito interessante, muito provocante, né? A gente gosta de esperar pelo óbvio. E é muito bom a gente se preparar para o não óbvio. Estou falando da empresa. Isso. Sempre que a gente vai fazer um investimento, ou no Santander, em qualquer banco, está escrito lá na lâmina, lá embaixo, em letras, deve ser obrigação legal, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Dá para substituir rentabilidade por modelo de negócio ou sucesso. Uma empresa como a Cirela, que teve sucesso no passado com determinado modelo, não significa absolutamente que vai ter sucesso no futuro com o mesmo modelo. Eu queria que você comentasse isso, a necessidade de ruptura de modelos que foram exitosos no passado, que podem nos aprisionar. Eu chamo isso de armadilha do sucesso. E comentasse sobre duas tendências, como é que isso impacta o banco e como impacta o nosso setor.
que são os pilares da ética e da sustentabilidade socioambiental. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho assim, cada modelo é um modelo, né? Nós temos aqui, na questão da incorporação, um modelo cruel, como muitos outros modelos são cruéis, né? Não pensem que vocês, o fato de terem que reinventar a empresa a cada 3 anos, vocês são particularmente imputados com ônus. Não, todo modelo é difícil, tem vários modelos que eu posso dizer que é difícil. O bom aqui é que quando as coisas vão bem, abstraindo do distrato e um monte de coisa ruim que aconteceu nos últimos anos, a margem ainda, em média, é uma margem estruturalmente melhor do que é em muitos outros negócios. Agora, tendo dito isso, eu volto a falar, e eu acho que não tem desafio, independente, nós temos a melhor marca. Possivelmente nós temos a melhor base de clientes já que tocamos nos últimos anos. Então, e temos um mundo em transformação, com tecnologia, e temos um Brasil que vai demandar, né, certo ou errado, habitação, né? Então, acho que esse modelo, a questão do modelo que ficou bem desafiado, né, nos últimos anos é: escala é burrice, ambição desproporcional não leva a nada. Eu acho que a combinação de realmente, além da questão da preservação da margem, que eu tenho certeza que o Rafael vai ser um grande guardião nesse sentido, eu acredito, e no bom produto, que eu também acho que a Cyrela não sofre de forma alguma desse problema, é encantar o cliente, é criar uma imagem nessa classe média que cresce no Brasil e vai continuar crescendo, de que o ecossistema Cyrela, que não é só a marca Cyrela, mas o ecossistema Cyrela é o ecossistema da habitação, da confiabilidade, da ética, da correção, da retidão, etc, etc. Esse é o primeiro momento. Quando você fala da questão da sustentabilidade para o nosso negócio, é vital, porque o que acontece é que as grandes empresas, seja onde elas estejam, e os riscos que os bancos... O banco é culpado de tudo, né? Se dá certo é culpado, se não dá certo é culpado. Então, e também não é por questão... Então, eu acho que quando você toca... Hoje nós tocamos em riscos numa sociedade dividida, polarizada, em que as redes sociais... hoje a gente vive um mundo que a mentira dita e repetida muitas vezes se torna verdade. Então, num mundo em que a mentira pode se tornar verdade, você fazer correto e ter uma preocupação socioambiental, que não é só o ambiental, é o sócio também, é fundamental na perenidade do negócio. Eu não vejo hoje uma instituição financeira do nosso tamanho que não incorpore... Então, por exemplo, vou dar exemplos concretos. Eu acredito que o carro elétrico chega. Quer dizer, eu acho que é inevitável. Então, nós estamos agora já discutindo com uma cooperativa de táxi, de criar um projeto de ter recargas de baterias na Zona Sul de São Paulo e realmente financiar uma frota de carros elétricos, de táxis na cidade de São Paulo, para circular na Zona Sul, né, da cidade de São Paulo. Então, e pode ser assim, isso não significa... isso é marketing. Tem um lado de marketing, tem. Mas tem um lado também de você plantar a semente, né, em que a gente tem hoje o carro elétrico mais barato é R$100 e poucos mil, é o BMW, mas vai fazer o quê com aquela bateria, né? Então, mas isso vai mudar. Essa bateria hoje, investimento é em lítio, né? Tem que encontrar os países que têm isso. Porque se você falar com uma Renault, com uma Peugeot, com a GM, não há nada mais na cabeça deles de obcecado da não utilização, que eu acho que não acaba o combustível fóssil, eu acho que isso não acaba na nossa geração, mas a busca de substituição por energia mais... Isso acabou, vai acontecer. Já está acontecendo. Então, você pega, por exemplo, a área de Tapajós, é uma das áreas com maior potencial hídrico do país. Hoje, no Brasil, pós-crise, pós-impeachment, os chineses já controlam 28% de toda a distribuição de energia elétrica no país. Não tenho nada contra chinês, pelo contrário, que vem à capital. Mas o que eu quero dizer com isso é que, se nós não tivermos um cuidado inteligente, não de não fazer, mas de ter modelos, e aí o financiador tem um papel importante, de como é que a gente vai otimizar todo esse potencial hídrico de maneira correta, né? Já tem gente fazendo mineração ilegal lá em Tapajós, então, você sabe como é que é o Brasil. E num país com problemas agora econômicos, cuja a capacidade de investir em fiscalização vai diminuir drasticamente. Hoje, para mim, o maior problema que eu vejo no socioambiental é que estamos à deriva, né? Quer dizer, se já tínhamos pouco em termos de fiscalização, a deriva no sentido que são poucos os recursos capazes de realmente ajudar na devida preservação de determinadas áreas. Mas aí, então, o que acontece? Bancos têm que se associar, fazer uma coalizão do bem e tentar ter propostas e projetos que se transformem em políticas, eventualmente em lei, que possa permitir um desenvolvimento sustentável de uma área como Tapajós, né? Estou dando um exemplo, né?
Então, para nós, a gente é o maior banco financiador de energia elétrica no país. Quer dizer, se nós não tivermos essa obrigação, você tem que trazer para você essa responsabilidade ética, né? Quer dizer, como banco. Não dá para deixar na mão de ninguém, né? Então, eu acho assim, absolutamente fundamental. Fundamental. Mas a gente tem muito por fazer, né? Quer dizer, uma outra área, a gente fala em aeroportos e infraestrutura e não fala de esgoto, né? Quer dizer, a gente tem um dos países, não dá para ter. País rico não é país com aeroporto novo. País rico é país que tem esgoto tratado, né? E por que o esgoto não funciona no Brasil? Porque o esgoto é algo de prerrogativa municipal. E por ser de municipal, existe uma pluralidade de desenhos regulatórios que é inviável você ter a devida escala de empresas de porte mundial de virem aqui e começarem a investir dinheiro sério no tratamento de esgoto a nível de país. Então, eu espero que isso mude. Quer dizer, não dá para deixar em escala, porque cada município, e aí o prefeito tem uma discussão, esgoto, vamos conversar, entendeu? No sentido de vamos fazer algum acordo. Não dá. Então a gente tem coisas muito básicas que o Brasil tem que tratar nos próximos 10 anos. Esgoto é um. Né? Assim, não adianta ter aeroporto novo. Né? Quer dizer, o que mais? Diga. Eu queria entrar um pouquinho no seu primeiro assunto, que você falou que você estava um pouquinho preocupado com eleições no ano que vem, mas, apesar disso, o Santander talvez seja hoje o banco mais agressivo no crédito imobiliário, que é algo para 30 a 35 anos. Então, eu queria que você comentasse um pouco sua visão, se você está realmente otimista com relação... Eu estou otimista porque, no campo econômico, primeiro não é 30 anos, porque o prazo médio fica entre 7 e 8. Então, no nosso histórico, 7 e 8 anos. Se fosse 30, seria uma outra discussão. Então, você concede 30, mas o portfólio acaba acabando entre 7 e 8 anos. O segundo, o lançamento da letra imobiliária vai mudar a cara do mercado. Né? Então, eu acho que a gente tem uma anomalia absurda, né? Porque nós temos um sistema financeiro que 50% do crédito é direcionado, ou seja, alguém determina o que a gente tem que fazer com o dinheiro, e não só isso, no crédito imobiliário, que seja 7 ou 8 anos, em cima de um passivo de curto prazo, né? Que é a poupança, não crescente. Mesmo que agora a taxa caia, não é um dos ativos mais inteligentes para você pensar como fonte de financiadora de algo tão importante para a estrutura do país. Então, o lançamento do que é o covered bonds, que existe lá fora, no Brasil, eu acho que isso gera uma dinâmica. A gente espera ser o primeiro a lançar, a primeira letra imobiliária no mercado, e, a partir daí, o Santander tem uma competência muito forte em termos de financiamento, não no Brasil, até na Espanha, gosta da hipoteca, é um negócio que apanhou na Espanha, mas gosta e aprendeu muito, então a gente vai ser um player agressivo. Então, acho que a letra imobiliária é o que reduz um pouco, eventualmente, esse risco de descasamento de duration, né, que até então era muito maior. Então, essa é a resposta. Né? E, obviamente, que hoje a gente está pegando no 949, eu me dou o luxo de escolher o que eu quero. Né? Porque é o indivíduo que está nos meus concorrentes que fala, pô, me dá aqui o que o Santander está dando. Ele fala, não, vai lá, pô, eu não vou dar. Não sei. Aí ele vem cá, entendeu? E aí ele vem, e aí eu escolho. Né? A gente tem que se dar o luxo de escolher quem é quem. E não tem nada mais vinculante na vida de uma pessoa do que o crédito imobiliário, que vocês deveriam potencializar mais. E que bancos se deram... Não há nada mais importante. Você não tem ideia. Quando a gente concede um crédito imobiliário nesse nível, as pessoas falam, o que você quer? Você quer o cartão? Quero. Você quer tudo. Pega tudo, porque é tamanha felicidade. Assim, é um negócio... Entendeu? E não estou falando de forma abusiva, não. É que você se dá conta da importância realmente emocional para a pessoa. E quer porque estava num banco tal e não atendeu e a gente está atendendo, quer porque é o primeiro, enfim, cada um com as suas histórias, né? Então, o que mais? Sérgio, nosso modelo de compra e venda de imóveis, ele, apesar de já ter alguma evolução, ele continua muito parecido. Você tem um corretor que vende o apartamento. O que você acha? É bom, é até um pouquinho prazeroso, mas na média é muito chato. Se você tivesse que desafiar a gente, a Cirela, a falar, vamos inovar nesse modelo, vamos inovar. Eu vou dizer, minha opinião. Nós estamos indo para um mundo, uma geração, que falar com alguém é fricção. Nós temos uma série de pessoas que a gente pergunta assim, você quer ter um gerente? Não. Você não quer falar com alguém? Não. Mas o que você quer? Eu quero saber onde está a prateleira, ter a maior facilidade na usabilidade e não me perturbe. Eu só quero falar com alguém se eu tiver um problema.
Eu acho que não é diferente na tua dimensão. Em níveis diferentes. Em níveis diferentes. Eu acho que a figura do corretor é uma figura do pastinha, né, em muitos outros negócios. Esse é um outro indivíduo que vai ter que ser transformado. Ele tem que se tornar muito mais consultor, né, de uma maneira inteligente, e ganhar, talvez, pela satisfação desse cliente, em que ele realmente fez um bom negócio, se sente valorizado e pagou, né? Porque hoje a gente paga e, enfim, espero que a questão do extrato seja resolvida. Então, assumindo que isso é resolvido, e esse consultor deveria acompanhar a vida desse indivíduo por muito tempo. Né? Exatamente numa relação de advogado, numa relação... E hoje não é isso. Hoje é o vendedor de seguro. Né? Então, eu acho que é um modelo absolutamente morto, com estandes extraordinários que são importantes, porque você vende o sonho, mas a gente vai ter que pensar como vender o sonho também de forma diferente. Não dá para armar palácios, na minha opinião. Né? Quer dizer, então, eu acho que essa questão do repensar vai ser super importante. E a marca Cyrela dá confiabilidade, porque uma coisa é eu ver uma maquete digital da empresa A, outra coisa é ver da Cyrela. Então, acho que a gente não tá otimizando todo o valor da marca. Se eu vir uma maquete da Cyrela digital, eu confio. Eu vou ter perguntas específicas, mas eu confio. Eu sei que está um pouquinho mais bonito do que deveria ser, mas também é no físico um pouquinho mais bonito do que deveria, porque eu não vou ter a Débora lá, arquiteta, para fazer meu apartamento. Então, o cliente mais ou menos médio... Então, acho que tem todo um repensar. Todo um repensar em relação à abordagem da interação com esse cliente, a minha opinião. E também tem um repensar de como tocar um número maior de clientes. Porque eu acho que vocês têm um modelo, nós temos um modelo, eu falo nós, muito parecido do que era a agência. O que era o modelo da agência? É o modelo da gaiola, né? Você bota o alpiste, abre a porta e espera o passarinho entrar. Se der sorte, fecha a porta, se não der, o passarinho voa. E tal. Modelo que não existe. Então, eu acho que qual é a interação? Está todo mundo nas redes sociais, assim, mas qual é a forma de vocês chegarem a esse universo de forma muito mais precisa? E aí vem inteligência, vem CRM, vem inteligência comercial, de realmente... Quer dizer, o que um banco, o que uma Amazon, o que um Facebook, o que a gente está tentando fazer? Quando você tem um cartão Santander, se você tocar uma loja, você vai receber uma mensagem nossa, olha, se você for no cinema, você vai ter desconto de 50% meia, aí no JK. A gente está vivendo George Wells, né? O filme. Então é isso mesmo. Porque tudo que você toca, de alguma maneira, hoje você é capaz de identificar. Então eu iria assim, repensar totalmente a figura do corretor. Mas não tem nem dúvida. Você falou no começo que o bom é ver o não óbvio. É. Óbvio seria ter um governo de centro, e não óbvio é de direita ou esquerda. Descreva esse regime de esquerda e de direita. Como seria? Eu acho assim, o de esquerda, se a gente coloca assim um regime de esquerda, quer dizer, eu acho que, colocando nomes, assim, eu não vejo o risco Lula, acho que isso também foi corroborado por ela, eu acho que esse é um risco baixo, acho que a gente não tem... Mas eu acho que um Haddad pode concorrer, pode vir, é um indivíduo, cada um com a sua opinião, mas é um indivíduo que tem lá o seu apelo a uma determinada sociedade, etc. E você tem extremos, vamos pegar nomes, né, como um Bolsonaro, né? Então vamos pegar assim, extrema direita e uma esquerda mais... Então você imagina, num segundo turno assim, é um segundo turno desafiador. Um segundo turno, Marina-Bolsonaro, é desafiador. Agora, no ponto de vista econômico, o que eu acho como... Se você olhar, por exemplo, a Ponte para o Futuro, que é o programa do PMDB, e eu não estou defendendo o PMDB, mas seguramente foi um dos melhores programas reformistas já escritos na história brasileira nos últimos 15 anos. Se nós tivéssemos hoje um presidente com legitimidade de 60 milhões de eleitores, com aquele plano, o Brasil ia embora. Eu vou chegar lá. Então, o Brasil ia embora. Então, a resposta da extrema-direita é, quem quer que seja, será capaz... Quem é essa equipe econômica? Quem quer que seja como executivo, ele vai depender de uma equipe econômica. Quem trabalhará com cada um... Então, essa extrema-direita,
assumindo o Bolsonaro, qual é a equipe, qual é a inteligência brasileira que vai levantar a mão e vai dizer, eu quero ir trabalhar com você? Não sei. Então, essa é a resposta, né? Então, eu acho que quem quer que seja, tem que ser uma pessoa com uma capacidade aglutinadora de talento, num projeto, que por mais que você não se alinhe integralmente, talvez, à visão dele, em várias frentes, mas o projeto tem que ser bem explicado para que ele possa, ou ela, ou os dois, né, possam aglutinar talento. Porque sem a grande vantagem do Temer, independente do que está acontecendo, é que ele colocou uma equipe econômica de nível. Eu não vejo essa mesma equipe econômica abraçando um desses dois nomes, por exemplo. E aí começamos a entrar num território super perigoso. Então, eu acho que a economia reagiria possivelmente muito mal aos dois, num primeiro momento, abstraindo de quem seria, né, a equipe econômica. Eu acho que os dois teriam condições, obviamente, de formar, mas vai depender do plano. Então, eu estou pegando esses nomes, não tenho absolutamente nada contra nenhum dos nomes, eu só estou para pontuar. E eu acho que o óbvio não é a questão. Eu acho que o centro é o que todo mundo quer, o reformista, a modernidade, mas eu acho que as pessoas reclamam e falam do Lava Jato como se fosse um filme, né? Estamos todos no mesmo filme, né? É um reflexo nosso. As pessoas que estão em Brasília somos nós, né? Não é um grupo de outro planeta que os colocou lá. Foram os 200 milhões de brasileiros que elegemos as pessoas que tem uma série de deficiências no sistema político. Por isso, que a importância de 2018, do nosso engajamento pessoal, né, não reacionário, mas pessoal desse ano e realmente se engajar socialmente por proposta, que vai fazer a diferença. Cada voto vai fazer a diferença. Né, na minha opinião. Então, eu não vejo... Eu acho que se nós não tivermos um candidato centrista, reformista, capaz de aglutinar, mas com coragem também, com coragem, então não pode ser simplesmente com capacidade de aglutinar talento, eu acho que nós temos um Brasil muito difícil pós-18, muito difícil. Todo mundo fala que o Brasil não é Venezuela. Não poderia ser uma Venezuela um dia? Sem dúvida, Poderia. lógico. Eu acho improvável, mas não é risco zero, acho improvável. Enquanto nós temos um partido, o Brasil é, na média, centro. Né? Está aí o PMDB para refletir isso. Então, o PMDB é o grande pêndulo que nunca permitiu o Brasil ir demais para a esquerda, e quando a esquerda não se, enfim, teve seus problemas, foi o próprio PMDB que, de certa forma, a retira do poder. Né? Então, acho que o PMDB é o grande pêndulo de um Brasil que não vai muito para a direita e não vai muito para a esquerda. Mas vai depender das eleições, né? Quer dizer, as eleições podem massacrar. Tem algumas tendências claras, por exemplo. Então, você imagina, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, a decepção com o nome Sérgio Cabral, né? Que representava, sinalizava o quê? Modernidade, gestão, proatividade. Então, o eleitor médio brasileiro, carioca, que senta ali, então, o PMDB do Rio de Janeiro vai sofrer naturalmente um grande baque, como o PT sofreu no ABC aqui em São Paulo. Né? Então, vão existir implicações muito grandes para vários partidos nessa eleição já, de 2018, que as pessoas vão dar respostas muito fortes em relação ao que viveram, na minha opinião. Então, tudo isso depois, na soma, não sei como é que fica, né? Não sei como é que fica. Mas eu não sou especialista político, estou dando minha opinião desde uma posição de banco, longe de mim, eu não sou simplesmente um eleitor. Acho que o Sérgio falou que precisa ir às 7. Tem então, alguma outra coisa, alguma pergunta? Não? Não. Alguém tem pergunta? Turma do fundão? Tem mais uma ali, tem uma. Obrigado. Então, a última, então. Boa noite. Então, você falou que... qual prazo você acha que isso vai acontecer para que essa conta feche? Pergunta ótima. Eu acho assim, nós como líderes empresariais, a gente tem responsabilidade ética, né? Quer dizer, a gente falou da questão do sócio. Então, o que eu estava tentando explicar é mostrar o que está acontecendo. Então, quando você fala, nós estamos preparados, não, tanto é verdade que temos 11 milhões de desempregados. E acho que a própria retomada da economia não necessariamente vai nos trazer ao nível de emprego que nós tínhamos antes. Porque nós temos um problema estrutural de educação, nós temos um grande contingente de pessoas que estão formadas ou educadas para fazer atividades que serão naturalmente substituídas pela automação. E hoje, numa velocidade muito mais acentuada. Esse é o lado cruel do nosso país. Né? Por outro lado,
está tudo para ser feito em várias áreas. Construção, infraestrutura. Então, nós temos ainda grandes bolsões de crescimento que deverão absorver muita mão de obra. Então, eu não sou pessimista no sentido... Mas tudo isso tem o seu tempo. Obviamente que se nós fôssemos uma China, nós temos infraestrutura para 20 anos aqui para manter o Brasil em pleno emprego. Mas nós sabemos que isso não vai acontecer até pela estrutura política do país. Então, a ausência de educação, a combinação de uma tecnologia sendo aplicada de forma mais intensa e acelerada em várias atividades, juntamente com mudanças estruturais de vários modelos de negócios, hoje na mão do consumidor, que está decidindo essas mudanças, eu acho que muita gente não está preparada para o que está vindo. Então, muitos de vocês, por exemplo, com a própria Cyrela, que passou por um enxugamento importante, teve que se redesenhar, então, essa coisa da mudança não para. E muita gente não consegue, convive com isso, é muito ruim, eu entendo, né? Mas é a realidade econômica de hoje, a capacidade de adaptação contínua, veloz e com muita liderança individual de cada um, promovendo sugestões e ideias para que o coletivo consiga avançar em áreas que talvez a concorrência não esteja vendo, entendeu? Então, é como eu te disse, você, como consumidora, você não vai me pedir mais caixas. Você não vai. Quantas vezes você vai a uma agência de banco? Então, você não está me ajudando. Entende? Então, eu estou brincando. Então, nós mesmos, porque não tem por que ir. Porque é chato, porque é trânsito, porque você não quer ir lá, tem fila, tem aquela porta horrorosa, você tem que tirar tudo da bolsa, é tudo feito. Então, isso tem implicações estruturais, mas quem fala isso, fala também da interação do seu cliente com o seu corretor, na sua maquete, né? Então, acho que se repensar desse consumidor menos tolerante, mais impaciente, com incapacidade de focar, 30 segundos já é tempo para burro, né? Não ouve. Então, essa nova figura, nessa nova sociedade, a gente tem que se ajustar. Entendeu? Mas não fique com a imagem. E na questão do empreender, tem muita gente dando sorte, dando certo no Brasil empreendendo. Você tem aí o Smart Fit, por exemplo, é um indivíduo que começou com uma imagina, academia de ginástica dá dinheiro. Está dando dinheiro. Enfim, está lá. Vai estar abrindo, já tem 300 no Brasil, Smart Fit, né? Então, tem várias áreas que estão crescendo. A própria área de educação, uma área que nem começou. Né? Nem começou. Temos 15 milhões de universitários, com uma população de mais de 200 milhões. Né? Quer dizer, é muito pouco. Né? Então, tem muita coisa para acontecer positiva. Falta infraestrutura, então tem muito. Mas o que eu quero dizer, o emprego clássico, e fora aqueles todos que acreditavam que o Estado iria prover para o resto da vida. Né? Eu passei no concurso, eu não tenho mais que me preocupar. Isso também eu acho que caiu esse teto. Né? Acho que esse teto também caiu. Em alguns lugares não caiu porque você não tem outra alternativa. Né? Tá bom? Gente, muito obrigado. Não tem palmas, não. Obrigado, não. Obrigado. Então, você vai me dar, mas só quero falar, fica a minha mensagem primeiro de agradecimento. Eu adoro vocês, adoro Cyrela, adoro aqui. Então, aqui é amor total. Né? Sou cliente, não tinha um apartamento de Cyrela, agora eu tenho um apartamento de Cyrela, achava um absurdo. Como é que eu posso falar? Então, como cliente, não tem em São Paulo ainda, porque está caro. Mas tenho o maior prazer agora de ser cliente Cyrela também, comprei lá, então estou super feliz de ter um apartamento Cyrela, que eu achava um absurdo, né? Eu falava tanto de Cyrela, mas não era cliente, então a gente tem que colocar o dinheiro, né, naquilo que a gente realmente acredita e fala, e do resto, vocês têm uma empresa extraordinária, não vai ser fácil, aperta o cinto, no sentido, né, continuem criando a melhor empresa dentro do setor, vocês já são, e pensem nessa reflexão, ter produto bom é obrigação, cuidar do cliente, poucos fazem. Tá bom? Rial, obrigado por compartilhar um pouco do seu tempo com a gente. Esse é um mimo para você. Obrigado, viu? Até a próxima. Vou pedir para vocês continuarem aí, para a gente já chamar os nossos próximos convidados para falar um pouquinho sobre uma nova política